Existe uma ideia propagada na Europa de que os globalistas estariam estimulando a mestiçagem, estimulando a mistura de raças. Isso é algo muito propagado na Europa. E uma das citações que fazem é a um ideólogo chamado Kalergi. Esse Kalergi, ele foi um filho de um austríaco e uma japonesa que defendia que a Europa fosse miscigenada, ou seja, fosse formado uma grande área comum, unificada pela miscigenação racial. Unificada em termos, porque ele acreditava que uma elite governaria a Europa sob uma população fragmentada, pulverizada pela miscigenação. Então, quando a União Europeia promove a vida em massa de imigrantes, uma grande parte desses imigrantes vindo da África, e realmente já existe na Europa literatura estimulando a miscigenação, isso passa para muitos europeus a ideia de que os globalistas desejam acabar com a raça branca. Mas não é bem assim. Na América Latina, a mesma União Europeia que na Europa estimula miscigenação racial, a mesma União Europeia promove segregação racial, financia segregação racial, a criação de territórios exclusivos para índios, segmentando eles dos mestiços e da mestiçagem. Normalmente esses grupos que aqui na América Latina atuam são grupos de esquerda, financiados por ONGs internacionais. Essa promoção desse tipo de ideologia se dá também por agências governamentais, notadamente agências da Alemanha, da Noruega. Quer dizer, enquanto na Europa essas instituições ficam estimulando miscigenação, na América Latina eles atacam a miscigenação e atacam a mestiçagem. Porque aqui é importante fazer um diferencial. Miscigenação é só mistura de origens.
Quer dizer, quando você mistura brancos com pretos, mistura índios com brancos, assim por diante, asiáticos, amarelos com brancos. Então, quando você faz essas misturas, chamadas de misturas raciais, isto é miscigenação. Mestiçagem é também unificação étnica, ou seja, você tem duas ou mais etnias, dois ou mais povos distintos que se misturam e dão origem a um novo povo, a uma nova etnia, a uma nova identidade. Você pode usar como exemplo disso o Cabo Verde na África, que era um território que foi colonizado, descoberto pelos portugueses, uma área na África desabitada. Os portugueses levaram para lá pretos africanos, houve miscigenação e a formação de uma população mulata, mas houve também a formação de um povo cabo-verdiano, que nem era um povo idêntico aos povos que havia na África e nem era idêntico ao povo português. Quer dizer, surgiu um novo povo, o povo cabo-verdiano. Isto é mestiçagem. Quer dizer, quando de vários povos você gera um novo povo. Então, no Brasil, no México, na Guatemala, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, quer dizer, nos países da América Latina, em regra, isso se deu. A mestiçagem entre colonizadores, conquistadores europeus e povos nativos. Então, mestiçagem e miscigenação na América Latina não serve, não é útil para desfazer a identidade nacional. Ela não é útil para fragmentar a população, mas que é o objetivo dos globalistas. Mas na Europa, a identidade nacional ela está fundamentada, a formação das nações europeias se deram por brancos. Mas na Europa, a formação das nações se dera por brancos. Então, muitos povos europeus associam a sua identidade nacional a ser branco. Então, a miscigenação lá, ela é usada não com... Então a miscigenação lá é usada não com o mesmo objetivo que se dá na América Latina. Quer dizer, na Europa ela é usada com a finalidade de pulverizar a população. Quer dizer, eles não estimulam a miscigenação como uma forma de integração, mas como uma forma de pulverização. Quer dizer, fazer com que cada indivíduo se veja como uma identidade própria. Quer dizer, fazer com que as pessoas percam o sentimento de serem inglesas, de serem francesas, de serem portuguesas, de serem espanholas, e passem a se ver como sendo uma identidade própria, como se cada indivíduo fosse uma nação. Quer dizer, esse é o objetivo do globalismo, esse é o objetivo deles de estimular a miscigenação na Europa. Na América, eles fazem exatamente o contrário. Aqui, a miscigenação faz parte da identidade nacional dos países latino-americanos, em regra. Então, aqui, o que eles fazem é trabalhar contra a mestiçagem.
Aqueles dizem que mestiço é negro, né, estimula a criação de neoquilombos, para fragmentar a população brasileira e afrodescendente. Eles estimulam a criação de territórios exclusivos para índios, né, assemelhados aos bantustões do regime de apartheid sul-africano. E isso é feito pela esquerda, né, principalmente pela esquerda, financiados por governos europeus, por agências europeias e por ONGs, né, europeias e dos Estados Unidos. Então, o objetivo do globalismo não é acabar com os brancos europeus. O objetivo do globalismo é acabar com o sentimento de nacionalidade dos europeus, com a unidade nacional europeia. E para isso eles buscam atingir a identidade nacional dos países europeus, ou o imaginário de identidade nacional dos europeus, com o objetivo de fragmentar, de fragilizar as suas soberanias nacionais. Quer dizer, então, percebe-se muito esse equívoco entre europeus que se queixam do globalismo. Normalmente eles dizem que o objetivo é eliminar os brancos, e na realidade não é esse. Tanto que aqui na América Latina, essas mesmas instituições que em regra são comandadas por brancos, se você for procurar essas grandes ONGs globalistas, elas são, né, comandadas por brancos. Aqui, em regra, elas atuam para a preservação do branco contra a miscigenação e contra a mestiçagem.